Então, o Ivan Pavlov, né, coloca entre a abordagem essa contiguidade, né, que são contínuas, e também coloca questões de antiguidades, e também outras maneiras que venham colocar fatores importantes entre esses aspectos clássicos. Nós podemos analisar que entre esses laboratórios, ligados também à farmacologia, a Academia Militar de Medicina, chefe do Departamento de Fisiologia do Instituto de Medicina Experimental, laboratório e pesquisas, cabe a nós visarmos e colocarmos, né, e abrangir. Coloquei Aristóteles aqui, ele, para ver as questões de aquisição da linguagem, que é uma diferença entre a aquisição de um animal ou irracional. Quero ser um fisiologista relacionado ou seja, a haver impacto de injúria, mas há um pragmatismo, né, que rejeita essas questões de reflexos condicionantes. Então, quando falamos de questões aparentes, de experiências ligadas às cavidades oral, à saliva, ao campo da sudorese, os efeitos que ocorrem nos corpos cetônicos, que eu falo corpo cetônico e corpos cetônicos externos, nos coloca propagação de excitação nervosa. E aonde é uma excitação nervosa, há uma inibição. Há analisadores, que eu quero dizer, nesses vestíbulos, que eu coloco, que vai nos colocar autobiografia de autorreflexo de aprendizado. Pois bem, a fisiologia moderna, ela é arcaica desde alguns autores, porque sendo arcaica, ela é moderna. E sendo arcaica, ela é pós-moderna, porque nos excita a pesquisar mais e também a ver meios de estímulos em todas as teorias, que ocorre uma refinação motora discriminatória e coloca um processo ligado ao desenvolvimento. É lógico que eu estava falando sobre concepções ligadas, algumas questões ligadas à família, paradigmas, efeitos ligados a que envolve a motricidade humana, ok? Ligado à família, esses rompimentos que ocorrem, ligado à maneira comprometida que muitas vezes desaparece, segundo Antônio Cunha, 1970, entre essas didáticas. Quando eu lembro do ato do reflexo de Ivan Pavlov, ele coloca uma questão sobre o que eu lembro. É lógico, a região patelar, que é um ato do reflexo, mas também eu lembro do Lepuch, o ato do corpo vivido, os movimentos motiviventes diante de uma criança pós-nascida, né? Ou seja, um dia, 2 dias, aquele ato que ocorre, aquele processo excitatório, celular, especial, específico, daquele indivíduo, daquela indivídua, que vai ter, ou seja, panoramas importantes acidentais que ocorrem entre o estímulo, mediações e respostas. As respostas vão ser um aprendizado. As respostas vão ser meios também de analisar os níveis, né, de planejamento. Então, o movimento prévio vai colocar um meio de conteúdo que antecede uma maneira de programação para, ou seja, destacar a criança, o jovem, o adolescente, nessas maneiras que são empregadistas, né, em campo de visibilidade. Ok? Agora, a maneira que eu coloquei aqui, empregadistas, empregabilidade coloca um reforço maior ligado à palavra e à estimulação morfológica, não retardando o que eu falei em priori ou em posteriori, mas nos coloca uma maneira de concentração, ok? Essa origem de concentração que nos coloca a maneira entre o conforto e o desconforto ligado ao futebol, entre um esporte coletivo, um coletivo que tem, depois tem, ou seja, a seletiva de alguns jogadores para jogar contra algum time, ou seja, tem esses N fatores que o coletivo relaciona mais só a questão de aquisição ligada ao esporte, ao futebol.
mas o coletivo em si, as experiências, as distribuições, os campos expoentes relaciona o sistema tático. O que é sistema tático? Sistema tático, onde eu vou colocar um campo operativo ligado à característica do jogador, a personalidade dele, funcional, que eu vou usar, né, diante daquela função que ele deva fazer, internamente e externamente. Internamente, nos campos que ele foi colocado e informado, e havendo aquela assimilidade. Ok? Então, tem origens boas em questões disso. É um processo de recíproco, né, que ocorre nessas fases. Então, processo de intuição, dedução, hemisférios cerebrais, as fases de equalizações. É lógico que quando falamos sobre estímulos condicionantes naturais, começa a agir as questões muitas vezes que possam também fazer parte do nosso sono, porque aonde caminhamos nessa equalização, nessa amplificação, vai haver algo armazenado que você vai colocar em destaque recíproco quando você dorme. 5, 6, 7 horas. Embora o Ivan Pavlov coloca o estado também em questões muitas vezes sobre de alguns campos o termo de que eu posso colocar para não haver dogmas de campos que eu posso colocar associações temporárias de agentes externos com base no princípio de simultaneidade, o processo inibitório, por exemplo, dormir, ficou muitas vezes sonâmbulo, usar a palavra. Então, o que ocorre? Então, é um ato, muitas vezes, que é difícil, há uma dificuldade, os tabus de falar sobre esse assunto. Entre o músculo cervical, a musculatura, e depois, muitas vezes, a própria pessoa não souber o que fez, coloca um estado de tabus relacionado à motricidade humana, e nesse vale entre a teoria e a prática, entre essa cirurgia, nessa mesa cirúrgica, entre a teoria e a prática, a gente coloca um processo, né, básico do sistema nervoso central e a sua concentração, ok? Então, quando falamos sobre esses processos, é lógico que já aconteceu tempos atrás comigo. Eu estava com tanta vontade de soltar pipa, que eu acordei assim, do nada, querendo soltar pipa. Querendo soltar pipa, tanta vontade que houve um processo ligado à gravidade, ligado ao consciente, o armazenamento, o físico e o químico, e houve um reflexo condicionado. É lógico, quando a pessoa tem essas condições, os médicos na época falavam que tem que ter calma, cautela, porque muitas vezes a pessoa pode acordar e ter um surto, e pode haver até uma morte súbita. Então são questões importantes que relacionam esses estereotipos que estimulam e são mediações, né, que coloca validades ou invalidades, instabilidades ou estabilidades, sistemas de sinais, que vai haver o que? Estereotipia, né? Vai estereotipar o estereotipo, vai haver o campo de típico, né? Vou colocar o termo estereotipia com campo de estereótipo e tipo do local, da comunidade, e essa intensidade hemisférica, ok? Então o Ivan Pavlov, ok? Que é um formato, né, ligado à dinâmica. Vários autores, como colocam, alguns vão entender, já me conhecem, entre esses intervalos e bases e associações. As associações são temporárias. Associar temporamento é um fenômeno fisiológico. Aonde há uma associação, é um processo de aprendizado. Aonde há uma associação, há uma assimilação. Aonde há uma assimilação, há uma acomodação. Aonde há uma acomodação, vou até outros autores, há um paradigma ligado, piagentino, ligado à motricidade humana. Até apelei para as questões de apelo ligado até a Piaget, né? Porque também o próprio autor Ivan aqui, ele também se situou lá em Genebra, né? Ele como o Gagné, né? Então, se você lembrar do Né, você lembrar desse autor, esse conexionismo
conexionismo, teoria conexionista.